Bom dia a todos. Vamos então dar início aqui ao nosso webinar. Pedia só se calhar aqui mais 30 segundos para dar tempo para os restantes participantes que se inscreveram para entrarem e já voltamos então aqui para iniciar. Até já. Muito bem, então vamos dar início aqui ao nosso webinar. Comigo está também o Sérgio Tiruela, o nosso Sales Engineer, e vamos dividir aqui a sessão em duas partes. Portanto, eu, Vasco Sousa, vou fazer a apresentação um bocadinho mais teórica do conceito do OneSafe, da imutabilidade e, portanto, obviamente também aqui um bocadinho o estado da arte em termos de ransomware. O Sérgio irá dar aqui mais ênfase à componente prática, ou seja, vamos ver aqui uma breve demo do OneSafe, como é que funciona e como é que nós conseguimos atingir então a imutabilidade de dados. Como todos já estamos mais do que habituados, portanto isto é, procuramos que seja o mais participado possível e, portanto, podem colocar as vossas questões a qualquer momento aqui na caixa de questões que temos para o efeito e nós vamos respondendo ao longo da sessão. Muito bem, então em primeiro lugar apresentar aqui a ArcServe e aqui a ArcServe resultado da fusão da ArcServe com a StorageGraph, portanto, e aquilo que a Gartner diz acerca de nós, portanto, considera-nos um desafiador, um challenger na área da proteção de dados, especialmente em termos aqui dos pontos fortes que foram destacados é a questão do Scale-Out Object Storage, portanto o OneSafe que vamos hoje também abordar, o não restringirmos a nossa oferta à oferta de dentro do nosso data center, ou seja, hoje em dia protegemos também aplicações SaaS e, portanto, permite-nos fazer backup a soluções SaaS, como seja o 365, o Google Workspace, Dynamics, e, portanto, temos ferramentas que fazem backup a essas soluções para uma segunda cloud. Portanto, a vasta cobertura de plataformas, portanto, desde Windows, Linux, Hyper-V, VMware, Nutanix, SAP HANA, Oracle, portanto, temos, de facto, uma cobertura, um portfólio muito alargado e não só em termos das plataformas suportadas, como também da própria cobertura de mercado. Portanto, temos soluções que vão desde da microempresa até ao segmento mid enterprise, e o facto de para nós não ser despiciente a ordem pela qual os dados estão protegidos ou disponíveis. Ou seja, para nós, em primeiro lugar, os dados têm que estar protegidos, só em segundo lugar, portanto, seguros, só em segundo lugar devem estar disponíveis e, numa terceira linha, então, otimizados. E, como tal, nós, a ArcServe tem uma aliança global com a Sofos, no sentido das nossas soluções do segmento médio-alto estarem protegidas pelas ferramentas de anti-malware da Sofos. Portanto, a ideia é podermos fazer aquilo que fazemos bem e aliar-nos aos também líderes de mercado na área da cibersegurança e, portanto, hoje em dia sabemos perfeitamente que o servidor de backups é talvez o alvo primário dos atacantes e, como tal, queremos estar também aí proativamente e preventivamente protegidos e, portanto, sabermos se existe alguém que esteja a tentar direcionar e atacar e comprometer aquilo que será a nossa última linha de recuperação, que será o servidor de backups. Portanto, em termos do nosso portfólio, portanto, temos soluções de software, como sejam o ArcServe UDP, lá está, Secured by Soft, portanto será uma solução de software que permite fazer backup
hipervisores, portanto Hyper-V, VMware, máquinas standalone, portanto físicas, Windows ou Linux. Temos os nossos appliances para disaster recovery, portanto a ideia é podermos colocar o UDP dentro de um hardware e, portanto, termos uma solução dentro de uma caixa que permite-me não só funcionar como um destino de backup, mas também como uma máquina para recuperação. Como complemento a qualquer uma destas soluções, temos então aqui na última linha as nossas ferramentas da cloud, ou seja, a possibilidade de sincronizarmos os nossos backups para a cloud híbrida da ArcServe, portanto a nossa própria cloud, portanto temos conectores diretos para a nossa cloud, embora também possamos fazer conexão para outras clouds públicas, e aquilo que hoje vamos versar, que será então a imutabilidade de dados que nos é dada pela nossa solução OneSafe. Então, dados, falaram aquilo que é o ativo mais importante nas organizações, digamos assim, dependendo também da ótica dos óculos com que estamos a ver, tanto os dados como as pessoas serão os ativos mais importantes. Hoje vamos dedicar então aqui nos dados, portanto aquilo que nós vemos é que cada 2 anos não é a quantidade de dados que existem, é o ritmo de produção dos dados duplica. Portanto, vemos a cada 2 anos somos surpreendidos com esta estatística em que 80-90% dos dados mundiais são não estruturados e foram criados nos últimos 2 anos. O que nos leva aqui àquilo que se chama o hockey stick, portanto, um crescimento absolutamente exponencial daquilo que são os dados que se encontram, quer dizer, distribuídos, não é? Já nem vamos falar aqui na difusão, que é aquilo que é o perímetro o perímetro da nossa organização, portanto, onde temos dados dispersos por múltiplos sítios. Se temos cada vez mais dados para proteger, a verdade é que também, por outro vetor, os ataques são cada vez mais sofisticados e levam a prejuízos cada vez maiores. Portanto, mais dados significa termos que proteger mais dados, temos que gerir mais dados e, em última análise, termos que recuperar mais dados. Porque, quer dizer, convenhamos que hoje em dia será um bocadinho já quase aceito que não é se a nossa organização for atacada, é quando a nossa organização for atacada, o que é que nós vamos ter que fazer para recuperar. E, portanto, é importante termos um plano de disaster recovery bem definido. Para isso, a primeira coisa que temos que assegurar é que temos dados para recuperar e que esses dados se encontram protegidos, lá está em primeiro lugar, e depois então os conseguimos rapidamente tornar disponíveis para os utilizadores. Alguns dos ataques nos últimos anos que foram mais conhecidos, quer dizer, 50 milhões de pedidos de resgate, 50, 40. Hoje em dia também os próprios fornecedores de serviços geridos e fabricantes são direcionados, são alvos e que, portanto, podem levar a uma propagação também em árvore destes ataques. E, portanto, vamos falar de como ter, então, os dados protegidos. E se calhar a melhor figura para falarmos, de segurança, não é? Será a figura do cofre. Portanto, aquilo onde nós vamos colocar as joias da coroa, aquilo que temos de mais precioso e que temos efetivamente que selecionar, não é? Não conseguimos colocar tudo dentro de um cofre, portanto, eventualmente até poderemos ter que dizer assim, ok, estes são os dados que implicam a viabilidade da minha organização e, portanto, serão estes os mais críticos e que quero proteger. Então, a imutabilidade não é uma tecnologia, isso gostava de deixar já aqui bem claro e que isto fique bem ciente para todos. Imutabilidade não é uma tecnologia, não é uma ferramenta, aqui é basicamente um objetivo. O objetivo é dizer assim, a partir do momento em que os meus dados estão escritos, eles não podem ser nem alterados, nem apagados. Portanto, a ideia é dizer assim, mesmo numa situação de um ataque em que os atacantes procuram encriptar os meus dados ou procuram inutilizar os meus dados ou apagá-los, como seja, por exemplo, explorarem alguma vulnerabilidade
das NAS, dos dispositivos de storage, é dizer que, que os dados que lá se encontram não vão poder ser comprometidos. E, portanto, isto vai-nos dar, digamos assim, a paz de espírito que eu preciso, quer dizer assim, em última análise, eu tenho os dados e sei que vou ter e sei que os posso recuperar, que eles não foram comprometidos porque os atacantes não o conseguiram fazer e, portanto, não vou ter que pagar um resgate, ainda que eu venha a ter prejuízos por ter aqui um tempo de paragem. A segurança que vou ter os dados disponíveis para os recuperar é o mais importante. E então vamos ver aqui várias formas de conseguirmos atingir a imutabilidade de dados. Portanto, conforme eu disse, não é uma tecnologia, há várias formas de conseguirmos lá chegar e, portanto, vou dar aqui algumas alternativas. Tapes. Quem há 5 anos dissesse que as tapes voltariam a ressurgir, se calhar era chamado maluquinho, não é? A verdade é que é uma forma de conseguirmos imutabilidade de dados. Portanto, eu colocar os dados nas minhas tapes e, muito importante, retirá-las do robô, porque se elas estiverem lá no robô de tapes, continuam a estar acessíveis por um potencial atacante. Portanto, eu sei que tenho ali os meus dados, não é? Portanto, e obviamente tenho é que, lá está, seguir as boas práticas, substituir as tapes de X em X tempo, de forma a assegurar-me que elas também não ficam danificadas pela sua utilização. Obriga-me a rotinas de armazenamento, ou seja, temos que pegar nas tapes, colocá-las num cofre, portanto, existe aqui uma certa logística. É bom para um arquivo, é menos bom para disaster recovery, porque a recuperação rápida especialmente quando falamos numa escala de teras de informação, será seguramente mais lenta, para além de ainda ter que trazer as tapes para dentro para dentro de portas, não é? Desde a localização externa onde se encontra. Temos as soluções de Object Lock na cloud, como seja um Amazon Object Lock ou os blobs da Azure. É garantia de que os dados vão estar lá trancados, portanto, tem tal imutabilidade de dados. Temos aqui as desvantagens, uma vez mais, quando falamos em volumes de dados grandes, na escala de teras, pode, em primeiro lugar, ter um custo por download e aí ser bastante imprevisível os custos que nós poderemos ter para fazer download de todos os dados da minha infraestrutura para dentro de portas, e, portanto, pode ter ali alguma componente de imprevisibilidade em termos financeiros, e tem um outro tema, não é? Portanto, lá está. Se tiver que fazer 10 teras de dados, download 10 teras de dados, quer dizer, não podemos esperar que isso seja feito numa hora ou num dia, se calhar estamos a falar numa escala bastante maior. Então, o que nós temos com o nosso OneSafe para imutabilidade de dados será, digamos assim, para trazer para dentro do meu data center aquilo que é a tecnologia de Object Lock na cloud. Portanto, basicamente pegamos nesta tecnologia e colocamos aqui dentro desta caixinha e eu posso colocar então o meu OneSafe dentro do meu data center. Tenho exatamente a tecnologia de Object Storage de uma AWS, mas dentro do meu data center. E, portanto, eu promover teras de dados de um formato imutável para um formato disponível será algo que é praticamente instantâneo. Então vamos ver como é que funciona na perspectiva de imutabilidade de dados, digamos assim, onde eu vou colocar os meus backups dentro do meu cofre. Então tenho aqui o meu cofre que será o OneSafe, utilizo ferramentas que não estão fechadas a ferramentas da ArcServe ou até as ferramentas da antiga Storage Scrap, portanto podemos utilizar outras ferramentas externas para escrever então numa pasta SMB ou NFS, e aquilo será então o meu destino de backups imutável. A cada 90 segundos estes dados são trancados, é retirado um snapshot. Este snapshot será o estado da máquina naquele preciso momento e esse deixa de ser passível de ser alterado. Se o ransomware me tentar alterar os dados deste momento para a frente, ele poderá fazê-lo, mas os snapshots que já foram retirados, não são mexidos. Não é simplesmente possível de alterar estes snapshots. E, portanto, basta dizer-me assim, então promove-me o snapshot de ontem às 6 da tarde, por exemplo, para uma pasta de produção, porque eu sei que ontem às 6 da tarde os meus dados não estavam encriptados e, portanto, esta promoção é
praticamente instantâneo. Então, vamos dar um passinho atrás e ver como é que funciona esta arquitetura. Portanto, conhecemos os protocolos tradicionais, portanto, o protocolo tradicional de SAN ou o tradicional de NAS, onde eu tenho a arquitetura de pasta dentro de pasta dentro de pasta, não é? Portanto, uma estrutura em árvore. E depois temos então os protocolos modernos, como sejam os Object Storage, tal como tinha vindo a falar da Amazon, do Azure, do Facebook, etc. Onde eu tenho objetos que se encontram todos ao mesmo nível. A questão é que, tradicionalmente, é necessário conectar-me a estes objetos por intermédio de APIs. Aquilo que o nosso OneSafe trouxe de novo a esta arquitetura foi dizer assim, ok, eu quero simplificar esta forma de conexão, portanto, eu vou utilizar esta tecnologia que me traz muitas vantagens, não só em termos de segurança, de integridade de dados, mas também de escalabilidade, e já vamos ver um pouquinho mais à frente, mas quero torná-la mais simples. Portanto, é muito simples de gerir uma NAS, não é? Na estrutura de árvore. Portanto, eu vou colocar aqui uma camada aplicacional, onde aquilo que eu vou apresentar aos utilizadores e ao administrador é a tal estrutura de árvore. E, portanto, aquilo que eu vejo é como se fosse uma simples NAS. Apesar de, por baixo, eu estar a utilizar a tecnologia de Object Storage. E vamos então ver como é que funciona esta tecnologia, porque a primeira coisa que eu quero desde já dizer é que nós não trabalhamos com RAIDs, não trabalhamos com LUNs. Portanto, a redundância dos dados é feita de outra forma. E então, vamos ilustrar aqui com este exemplo, onde eu tenho o meu OneSafe, vou colocar-lhe 4 discos para simplificação aqui do nosso exemplo e tenho então os meus dados que tenho que escrever no meu OneSafe. A primeira coisa que o OneSafe vai fazer é dizer assim, então eu vou transformar estes dados em objetos, vou converter em objetos. Portanto, cada objeto que nós podemos ver aqui será equivalente a um fecheiro, ou uma parte de um fecheiro, vamos dizer para simplificarmos aqui o objeto, cada um estes objetos será um fecheiro. Então, a estes objetos eu vou aplicar compressão e deduplicação para conseguir otimizá-los. E então, como eu não tenho redundância, não tenho tolerância a nível de falhas dos discos, em que eu tenho aqui 2 discos em RAID, depois tenho um spare, eu vou ter que fazer o quê? O OneSafe diz-me assim, eu tenho aqui 4 discos, podem ter um disco de 6 teras, outro de 4, outro de 4 e outro de 6. Tenho aqui 20 teras, portanto, estão 20 teras disponíveis para vocês escreverem. Então o que eu vou fazer é 2 ou 3 cópias de cada um destes objetos em discos diferentes. Então os objetos são distribuídos por todos estes discos e a minha redundância é aplicada não aos discos, mas aos dados em si, que é aquilo que eu pretendo, na verdade. E portanto vou fazer isto para todos os meus objetos. Vou ter 3 cópias em discos diferentes. Um ponto muito importante que é cada objeto é único no meu cluster. Então, eu vou ter uma biblioteca interna onde eu vou dizer assim, ok, o objeto cor-de-rosa encontra-se no disco 1, no disco 2 e no disco 4. O objeto azul no disco 1, no disco 2, no disco 3. E assim sucessivamente. Porquê? Quando é gerado um objeto, é-lhe criado um Object ID, um hash que é único. E então, este hash é aquilo que me vai permitir identificar este objeto no momento em que ele foi gravado. Portanto, se eu tiver aqui, por exemplo, um documento Word, e eu alterar este documento Word, o OneSafe não vai gravar apenas as diferenças. O que ele vai fazer é, ele entrega-me o documento Word na totalidade, eu faço as alterações que eu quiser, e depois, quando vou gravar, ele não vai substituir o objeto original, ele vai criar um novo objeto, que será então depois comprimido e deduplicado e gravado no OneSafe. Mas é um objeto completamente distinto. Portanto, ele não vai mexer no objeto original. E então, aplicando isto ao tema do ransomware, o que acontece? Se eu tiver um objeto que eu sei que foi gravado de forma válida, e se ele for encriptado, o que vai acontecer é que o objeto será transformado num objeto encriptado, gravado, mas nunca mexe no objeto original. Portanto, basta-me dizer assim, ok, então vamos à pasta de snapshots anterior ao momento do ataque e substitui este objeto que eu sei que está íntegro por aquele que está corrompido. Ok? Alguma questão que queiram colocar até aqui? Ou posso continuar? Acho que não há questões, mas pronto. Pelo menos
dei aqui a oportunidade para irem colocando. Muito bem. Então como é que funciona se um disco avariar? Então eu tenho aqui os meus 4 discos. Vamos dizer que este disco falhou. E então eu deixei de ter 3 cópias dos objetos que aqui se encontram e ele desapareceu. Eu não tenho que fazer absolutamente nada. Portanto, a máquina detecta que este disco avariou e que posso vir a ter em causa, vir a perder dados, não é? Portanto, uma vez que perdi uma das cópias. Então a máquina automaticamente, sem ninguém lhe tocar, sem entrar em modo de manutenção, absolutamente nada, vai dizer assim: ok, então vou fazer uma cópia dos objetos que aqui estavam residentes neste disco a partir das outras cópias que eu tenho nos outros discos. E vou então substituir essas. Vou fazer uma terceira cópia para os outros discos válidos. Vai fazer-se uma redistribuição dos objetos de forma a que eu não venha a perder dados se houver uma falha de outro ou de outro disco sucessivamente. E isto não estamos a falar em computação, é simplesmente transferir objetos de um disco para o outro. Portanto, é um processo muitíssimo mais rápido do que um rebuild do RAID. Volto a colocar um novo disco na máquina e a máquina, o OneSafe, ao detectar que tem aqui um disco que está completamente vazio, o que vai fazer é rebalancear a carga destes outros discos que estão mais ocupados e, portanto, transferir alguns objetos desses discos de forma a que fiquem todos mais ou menos balanceados com o mesmo nível de ocupação. Zero downtime, zero reconfigurações. Então, cenários de utilização para OneSafe. Storage imutável. São clientes ArcServe, utilizam as ferramentas da ArcServe, seja o DP em formato de software, seja o appliance para backup e disaster recovery, e fazemos então uma replicação para um OneSafe, onde eu vou ter os meus dados imutáveis. Portanto, esta será a máquina, o servidor de backups, para onde eu faço os meus backups. Posso utilizar como uma máquina para disaster recovery, ou seja, utilizar a computação e o hipervisor que utiliza para levantar aqui as VMs mais críticas. Se tiver sido apenas uma falha ao nível da minha infraestrutura primária. Se tudo o resto foi comprometido, então eu tenho o meu cofre onde eu vou dizer assim, ok, então eu tenho aqui os meus dados imutáveis, quero remeter ao momento anterior ao ataque e então vou utilizar depois as outras duas camadas de proteção para fazer o disaster recovery. Segundo cenário de utilização, já têm soluções concorrentes de backup, estão felizes com elas, mas precisam de acrescentar a nova camada de proteção que será a imutabilidade de dados. Sem problema. Podem utilizar estas ferramentas ou outras para escreverem no OneSafe que vos vai dar a imutabilidade de dados. E, portanto, uma solução desenhada de raiz para a imutabilidade de dados, não é uma solução que faça você mesmo, compre um servidor Linux, portanto, uma solução desenhada exatamente para isto. Último cenário será um cenário de utilizar o OneSafe como um file server. Portanto, como se fosse uma storage para ter dados não estruturados, não está pensado para termos aqui base de dados, mas, portanto, conjugarmos com a questão da escalabilidade e, portanto, eu poder ir crescendo em cluster, colocando novas máquinas ao lado em paralelo e todas elas poderem balancear a carga entre o OneSafe e para além disso, termos então essa escalabilidade muito simples e com zero reconfigurações, mas também beneficiar dos snapshots contínuos que o OneSafe vai retirando. E, digamos assim, serão estes os 3 principais cenários de utilização do OneSafe. Se não houverem questões, eu posso, desde já, passar aqui a bola ao Sérgio para podermos ver isto em prática. Sérgio? Obrigado, Vasco. Vou só partilhar o meu ecrã. Já conseguem ver, não é? Sim, perfeitamente. Ok. Então, a parte engraçada, como o Vasco diz, desta storage, o object storage, e a forma como trabalha e a forma também como é gerida esta object storage. Porque normalmente, na outra storage, quando pensamos, nós temos tudo dentro da mesma caixa. Temos os discos, temos o armazenamento, temos a gestão, temos tudo. No nosso caso, as coisas mudam de figura, porque as pastas partilhadas, tudo isso, tudo está
disponível a partir da storage, mas a gestão e configuração e toda esta configuração é feita a partir de um portal cloud, onde tem multi-factor authentication, para impomos alguma segurança nesta parte. Então, no meu caso, eu acedi a este portal, onde tenho o meu cluster, e por defeito, quando eu vou criar ou vou associar uma máquina ao portal para ser gerida, esta máquina automaticamente vai pertencer a um cluster, como estamos a ver aqui. E nós podemos crescer este cluster até máximo de 7 máquinas. E a parte engraçada, quando vou crescer este cluster, na realidade não tenho que me preocupar muito com downtimes ou outro tipo de situações, é simplesmente associar uma outra máquina e vou colocar a máquina automaticamente vai identificar, ou vamos identificar, especificar qual é o cluster e automaticamente vão começar a dividir os objetos entre as máquinas. Se eu tiver um cluster de 2 máquinas, 3, 4, 5, todos os objetos vão ser divididos dentro destas máquinas. E a parte engraçada também, quando tenho um cluster ou vou crescer na parte dos clusters, é que se acontece um problema qualquer com uma máquina, se tiver um cluster de 3 nós, outras 2 conseguem pôr todo o sistema a trabalhar sem necessidade de downtime, sem paragem, sem nada. Ok? Então, como é que é? Nesta parte, como é que nós conseguimos criar estas pastas partilhadas para apresentarmos depois as soluções de backup ou file server, como um file server, para que os utilizadores poderem colocar os dados desta forma imutável nesta storage. Então, para criar as pastas partilhadas, nós vamos clicar aqui onde diz Sharing Exports, e na parte do Sharing Exports, aqui nós temos possibilidade de criar pastas. Eu tenho uma data de pastas já aqui criadas, como conseguem ver, e para criar uma nova pasta, que vou fazer, simplesmente vou clicar no botão adicionar e vou criar uma nova pasta. E esta pasta posso lhe dar o nome, por exemplo, demo, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo, posso pôr uma descrição e aqui tenho possibilidade de selecionar e dizer como é que esta pasta vai ser apresentada. Vai ser apresentada como SMP ou vai ser apresentada como NFS? No meu caso, eu posso deixar para ser apresentado como SMB. Mais abaixo, tenho possibilidade aqui de definir as permissões. Quem vai ter acesso a esta pasta? Qualquer pessoa. Todos os utilizadores registrados dentro da box, e temos aqui o menu onde diz Users and Groups, e todos os utilizadores que eu vou criar aqui vão ter acesso a esta pasta, ok? Ou posso especificar determinados utilizadores e dizer quais são as permissões desses utilizadores que vão ter sobre esta pasta. Então, a forma também é muito simples, muito fácil de trabalhar e para criar estas pastas e dar permissões. Então, escolhemos o Restricted. Nesta situação, vou dizer, eu como utilizador, vou ter permissão só de read sobre esta pasta. Vou pôr o Vasco, neste caso, e vou dizer que o Vasco vai ter read and write sobre a pasta. É só isto para nós darmos permissões à pasta. E existe possibilidade, se esta storage vai funcionar como um file server, existe possibilidade de integrar este com o Active Directory e os utilizadores que vão aparecer ou que vamos dar permissões vão ser os utilizadores dentro do Active Directory, já não são os utilizadores dentro da própria box que nós criamos. Uma vez especificando aqui os utilizadores, vamos mais abaixo e vamos dizer que esta pasta vai servir ao qual é o propósito desta pasta. E temos aqui propósito de backup and recovery, e se eu puser o rato onde diz read more, ele vai me dizer que está ativado e que está desativado. Está a dizer que os snapshots são ativados, está a dizer compressão está ativada e de duplicação está de tipo variável. Eu normalmente, em vez de escolher alguma política já pré-definida aqui, o que vou fazer? Vou clicar no Custom e na parte do Custom eu tenho possibilidade de eu parametrizar as coisas. E, como o Vasco já disse há pouco, é que a máquina, assim que nós vamos gravar uma informação e esta informação passa a ser read-only, e quando vamos alterar esta informação, na realidade nós original ou na versão anterior, mas vamos criar uma nova versão que vai conter as alterações. E aqui nesta parte do snapshot, na realidade não vou fazer outra coisa do que vou definir o período de tempo onde eu quero guardar estas alterações. E posso dizer que, olha, eu quero guardar, vamos dizer, por um período de 3 semanas. Isto significa que qualquer informação que vou guardar, eu vou ter acesso às versões por um período de 3 semanas. Tudo que está mais antigo de 3 semanas vai ser apagado. As versões mais antigas de 3 semanas vão ser apagadas.
Nesta parte aqui, onde temos aqui para ativar a compressão, eu posso ativar a compressão e devo ativar a compressão, e tenho aqui por defeito selecionado a ativação da deduplicação de tipo variável. Se eu desativar esta duplicação de tipo variável, na realidade o que eu vou fazer não significa que vou desativar a deduplicação, simplesmente vou mudar para um outro tipo de duplicação, que vai ser de duplicação de tipo fixo. Quando dizemos que é de duplicação de tipo fixo, como está nesta parte aqui, que vai fazer a nossa solução simplesmente vai dividir toda a informação que tenho em blocos de 64 capas, e este bloco de 64 capas vai ser o nosso objeto. E este vai ter o hash, e sempre quando a aplicação vai tentar gravar uma informação dentro da box, dentro da caixa, na realidade vai dividir este em 104 capas e vai tentar identificar se já existe este bloco já escrito na máquina. Se existir, nem vai escrevê-lo, simplesmente vai criar apontadores. Claro, se ativarmos de duplicação de tipo variável, o rácio de duplicação vai ser superior do que a de duplicação de tipo fixo. Uma vez que preenchendo estas opções todas, se eu fizer o save, sim senhor, a minha pasta vai ser criada e daqui um pouco vai ser disponível na própria box. Então, o que nós temos aqui em termos de menus? Como conseguem ver, não temos muitos menus, porque muito processamento é feito automaticamente e nós temos só as coisas necessárias para podermos fazer a tal configuração. Se eu chegar aqui onde diz Demo ST, onde é o meu cluster, tenho aqui já um gráficozinho a me dizer se está o cluster em condições e quanto espaço tenho disponível, quanto espaço está a ser ocupado, tenho toda esta informação toda. Se por acaso o meu cluster está com aviso ou alguma coisa, quando vou chegar aqui, ele vai pôr um triângulo vermelho ou amarelo para me dizer as coisas, como é que estão, ok? Se eu clicar em cima do cluster, está a dizer aqui em termos de duplicação que está a fazer hoje, conseguiu a informação que está feita, e se clicar em cima da própria máquina, se eu tiver algum disco danificado, então graficamente eu consigo saber qual é o disco. Ele vai aparecer aqui ou cor laranja ou vermelho. E a parte engraçada também é que a máquina é em hot swap. Isto significa que eu não tenho que pôr a máquina em período de manutenção para chegar e substituir um disco. Simplesmente vou aqui graficamente, vou ver qual é o disco, vou à máquina, peguei nele, saquei-o fora, substituí-o com o outro e o processo, aquele processo que o Vasco mostrou, vai ser aplicado, simplesmente é formatado no Object Storage, File System SMASH-FS e começa o rebalanceamento dos objetos para ocupar o espaço também do disco que coloquei. Ok? Em termos de utilizadores, para criar utilizadores nesta box também a forma é simples, chego aqui Users e posso clicar no botão adicionar utilizador e vou dizer qual é o nome, e-mail address, vou dizer qual é o papel do utilizador que pode ter aqui, ainda posso especificar quais são as pastas e qual tipo de acesso vai ter sobre a pasta e já está criado o utilizador. Na parte dos reports, então, aqui eu tenho possibilidade de graficamente ver algumas coisas, por exemplo, Share Utilization, onde vai-me dizer que está utilizado, qual das pastas e que está utilizado. Tenho aqui as minhas pastas, está-me dizer qual está a utilização. Em termos de duplicação, vai-me criar o gráfico daqui um bocadinho, onde dizer como é que é. Em termos de performance, tenho aqui Network, Disk e assim seguinte, CPU, como está a me dizer, tenho estas possibilidades todas de ver. E na parte das definições, tenho aqui possibilidade de dizer, olha, neste momento ela está em workgroup, se eu chegar aqui a editar, posso integrá-la com Active Directory, como já disse, se é possível fazer isso. Se eu tenho intenções, ou neste momento coloquei só uma única máquina, mas mais tarde vou associar mais máquinas conforme é necessário para criar o meu cluster, então eu posso, no Virtual IP Address, definir um IP para o meu cluster, e neste caso não importa se tenho uma máquina 3, 4, 5, 6, 7, sempre eu vou gravar com o mesmo IP, sem necessidade de ter uma ilha com várias IPs. Simplesmente vai ser sempre o mesmo IP. Como conseguem ver, é fácil de fazer a gestão e configuração, neste caso de criação de pastas, utilizadores e resto das coisas. Mas agora, como é que funciona a parte de imutabilidade? Então, se nós chegamos aqui... neste caso, ok, clicar na máquina, estamos a ver com o endereço IP 172.16.131.
Se chegamos na pasta, estamos aqui, 182.16.131, eu tenho aqui esta pasta 1, já abri a pasta 1, onde tenho várias informações. E as versões anteriores, aquela que nós quando dissemos no nosso exemplo, que vão ser guardados durante 3 semanas, são guardados por defeito na pasta Snapshot. Aqui eu tenho as versões imutáveis. E esta pasta data 1 não é outra coisa do que a pasta mestre, não é outra coisa do que a última versão da informação que eu tenho. As versões anteriores estão na pasta Snapshot. E se eu clicar na pasta Snapshot, estamos a ver aqui por data e hora como estão os snapshots. Mas como é que esta parte da imutabilidade funciona? Então, vamos de volta na pasta data 1 e vamos dizer que alguém malicioso simplesmente chegou aqui e pegou num fecheiro qualquer, sei lá, um qualquer, e apagou. Olha, por exemplo, este novo documento de texto. Chega aqui e faz delete dele. Ok? A máquina eliminou. Então, a última versão da informação, eu tenho tudo aqui, exceto aquele fecheirozinho. Se eu quiser recuperar o fecheiro, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, e uma das formas, existe uma outra forma, quando vou da pasta, então neste caso é diferente um pouco, mas só um fecheiro, então eu vou à pasta Snapshot, vou escolher uma data e uma hora quando eu tinha aquele fecheirozinho, sim, tenho aquele fecheirozinho aqui, simplesmente vou fazer um copy disto e vou de volta para a pasta data e vou fazer um paste. E desta forma eu recuperei, dizemos assim, o fecheiro que apaguei. Mas imaginemos outra situação, que uma pessoa simplesmente apaga este fecheiro aqui, novo documento de texto, delete, e quer fazer o seguinte, quer impedir a possibilidade de recuperação. Vai à pasta Snapshot, escolha o snapshot em causa e também vai apagar este fecheiro dentro do snapshot. Nós dissemos que a pasta ou tudo que está dentro do snapshot é imutável, mas se eu clicar no botão eliminar, sim, estamos a ver que o fecheiro desapareceu daqui. Porquê? Porque como o Vasco estava a explicar há pouco, é que nós na nossa storage implementamos uma camada aplicacional, implementamos o protocolo SMB e o pedido ao SMB, ao server, foi dado para eliminar aquele fecheiro e o SMB server respondeu que eliminou e simplesmente aplicou para graficamente desaparecer aqui. Mas como nós estamos a trabalhar dentro da pasta Snapshot, que é imutável, se eu fizer um refresh aqui, o fecheiro está cá, porque este é uma Object Storage, não dá para eliminar. Okay? Desta forma, está bloqueado ou trancado e não dá para eliminar as coisas. Isto significa o quê? Se for um ataque de ransomware e as pessoas chegam aqui e simplesmente apagam ou pegam nas coisas e encriptam, e eu vou ter a última versão encriptada, mas se eu for dentro da pasta Snapshot, vou ter a versão desencriptada e simplesmente eu vou fazer um copy e vou de volta e repor isto, para a versão não encriptada, repor para depois poder utilizar o backup e poder fazer a recuperação. Ok? Mesmo assim, imaginemos que se alguém, ou vamos dizer que no próprio browser, quando se tem aqui, deixou a sessão ligada e por acaso o atacante chegou aqui e entrou e vai na pasta na share, vai procurar a pasta data 1 e vai tentar dizer, tens o backup aqui, vamos apagar a pasta data 1. Chega aqui e faz delete, ok? A aplicação, sim senhor, diz, ok, delete share, mas ele está a me perguntar multifactor authentication. E isso significa que o atacante ainda tem que ter acesso ao meu telefone para ver qual é o código do Google Authenticator, neste caso, estou a utilizar, para poder eliminar a pasta, porque de outra forma não dá para eliminar a pasta, ok? E esta é uma forma de fazer. Uma outra forma, também, chegar aqui, fazer edit e dizer que, olha, não quero snapshots e fazer save. Mesmo assim, como estão a ver, qualquer alteração que eu vou fazer na configuração da pasta, eu preciso de certificar esta alteração colocando aqui o meu código que está no meu telefone. É uma forma de proteger e mais, o atacante, mesmo que vai tentar saber e aceder ao protocolo SMB, simplesmente este vai ser identificado como sendo uma NAS, um SMB, mas a própria máquina não se identifica a dizer que uma Object Storage OneSafe tem a gestão na cloud. Isto
precisa de muito mais monitorização para, neste caso, o atacante conseguir perceber as coisas. Tá bom? E, em poucas palavras, dizemos assim sobre imutabilidade da storage e como é que trabalha este Object Storage, é isso. Estou a ver que... Sérgio, assim, há aqui uma questão, que é, eu tinha falado há pouco acerca dos objetos, não é? E exatamente dos hashes serem todos guardados em discos internos. Há aqui a questão se, portanto, essa, vamos chamar assim, biblioteca, está guardada em vários discos. E o que é que aconteceria, já agora isto também acrescento eu, se os discos avariassem, não é? E, portanto, perdêssemos, digamos assim, a tal biblioteca com a localização de cada um daqueles objetos. Como é que o OneSafe lidaria com isso? Ok. A forma é muito simples. A biblioteca está nos 2 discos SSDs dentro da máquina, a biblioteca dos hashes, e imaginemos que aconteça um problema qualquer que os discos SSDs foram à vida. Não há qualquer problema porque os objetos estão lá. Os discos SSDs são substituídos e começa o processo de fazer o rebuild. Isto significa o quê? São os objetos identificados ou criado ou utilizado algoritmos para criar um novo hash e a biblioteca vai ser recriada. Não é nenhum problema neste caso, dizemos assim, que perdemos tudo e não temos qualquer outra hipótese de recuperar as coisas. Sim, sempre é possível recuperar, mas claro, em função da informação que temos na box, se nós tivermos 50 teras ou 60 teras da informação, a máquina, depois de substituir os discos SSDs, a máquina vai ter que varrer todos estes objetos, criar o hash para cada um e redefinir ou recriar as coisas. Pode demorar algum tempo para fazer, mas não é um problema. Exatamente. Se calhar até aqui para ilustrar onde é que eu... Sim, podes queria se calhar aqui ilustrar a partir aqui do meu... a partir da imagem que eu tinha mostrado. Portanto, a ideia será... portanto, os discos internos têm a localização de cada um destes objetos. A ideia será, perdemos os 2 discos, teríamos que os substituir. A ideia seria o sistema poder ter que correr todos os objetos e verificar os hashes e, portanto, reconstruir a biblioteca a partir da informação de todos estes objetos que estariam aqui passados. Não seria uma coisa instantânea, mas em termos da preservação dos dados seria possível. Portanto, basicamente faríamos a engenharia ao contrário. Eu creio que assim conseguimos responder a essa questão. Mais alguma questão sim. que queiram colocar? Não sei, Sérgio, se ainda terias mais qualquer coisa para apresentar ou não. Não. Mas está feito. Ora, tanto quanto eu consigo ver, acho que não existem mais questões. Portanto, dito isto, agradecemos a vossa participação e mantemos aqui disponíveis para qualquer questão que tenham. Se vamos ter acesso a esta apresentação, normalmente fica disponível o vídeo, portanto podem rever se quiserem. Eu vou fazer com que depois sejam notificados. Normalmente ao fim de 24 horas podem receber novamente o vídeo desta apresentação para poderem rever. Alguma coisa, tanto eu como o Sérgio também estamos disponíveis para esclarecer ou para ver com qualquer um de vós e algum cenário mais específico da vossa infraestrutura. Ok? Muito obrigado a todos e um bom resto de dia de trabalho. Muito obrigado. Bom trabalho a todos.